E peço para que abram suas Bíblias, por favor, em Filipenses capítulo 3, dos versículos 12 a 15. Filipenses capítulo 3, versículos 12 a 15. Eu não sei se a minha versão é a mesma que está ali, mas eu vou ler. Vamos ficar em pé, irmãos? Vamos ler a palavra do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor: não que eu já tenha recebido ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos maduros, tenhamos esse modo de pensar. E se em alguma coisa vocês pensam de modo diferente também, isso Deus revelará para vocês. Seja como for, andemos de acordo com o que já alcancemos. De acordo com o que já alcancemos. Senhor, é a tua palavra e sabemos, ó Pai, que ela só pode ser interpretada, compreendida por meio da iluminação do teu Santo Espírito. E por isso, neste momento, nós submetemos a ação poderosa do teu Espírito Santo, falando através da minha vida e também comunicando para os meus irmãos. E que assim seja feita a tua vontade aqui, nessa noite, possamos sair desafiados, possamos sair, ó Deus, com uma visão diferente, muitas vezes daqui, entramos aqui nessa noite. Ajuda-nos para isso, nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Eu creio que esse texto também, desde a primeira vez que eu o li, eu recebi um grande desafio. Por quê? Porque ele tinha a ver com uma realidade que eu vivi quando era solteiro ainda, jovem, em que eu fui fazer atletismo. Então, eu fiz atletismo no Morumbi, no São Paulo, e era um grande desafio, porque eu trabalhava durante o dia e fazia atletismo durante a noite. E então, íamos até o Morumbi. O nosso professor de educação física, orientador, ele nos fazia correr quase 40 quilômetros cada vez. E eu perguntava, por que temos que correr tanto? Eu fazia a modalidade de 100 metros e eu pensava comigo, por que eu tenho que correr 40 quilômetros se eu vou correr só 100 quando for competir? Eu não entendia muito bem. Mas ele, conversando com a gente, nos orientava, falando que era para ganhar forma física, para que pudesse, no dia da competição, eu poder sair bem no final, para que eu pudesse alcançar a minha meta, eu tinha que me esforçar, eu tinha que correr com fervor, com convicção. Eu tinha que reduzir o meu corpo, como diz outro texto, à escravidão, para que eu pudesse, no dia, alcançar a meta. Naquela época, então, eram 10 segundos para correr 100 metros. E eu falava, por que eu tenho que correr 2, 3 horas aqui para depois, no dia da competição, correr 10 segundos? Mas o professor nos orientava e dizia o seguinte, olha, no dia da competição, nos colocava na pista e dizia assim, olha, lá na frente tem uma reta, uma linha de chegada.
lá na frente tem um cordão. E vocês têm que romper aquele cordão com o peito. E quando vocês forem competir, vocês têm que olhar para aquela meta e não tirar os olhos da meta para nada, absolutamente nada. Vocês não olhem para trás, porque se vocês olharem para trás, vocês podem tropeçar e cair. Vocês não olhem para o lado, nem para a torcida que está da esquerda ou à direita, porque da mesma forma vocês vão focalizar em outro lugar e podem perder a direção, a meta, a carreira que está proposta a vocês. Então, assim, nós fomos treinados por um bom tempo. E eu não cheguei a competir grandes competições, mas me serviu muito como ensinamento de vida. E também me serviu muito como ensinamento da palavra de Deus. E o apóstolo Paulo aqui, ele está dando uma orientação, é uma carta muito prática de como é a nossa vida cristã, de como nós devemos encarar a vida cristã. E então, ele orienta aqueles crentes daquela época como eles deveriam correr. Ele falava sobre a vocação de cada um. E eu acredito, irmãos, que Deus tem uma vocação para cada um de nós. Deus, quando nos chamou para segui-lo, a palavra diz que ele subiu aos céus, Jesus, e deu dons aos homens. Dons, eu creio que Deus tem dado dons a cada um de nós. Dons nós poderíamos chamar de habilidade, uma capacidade, uma capacitação. Deus deu. Você, irmão e irmã, tem um dom de Deus, uma capacitação de Deus. Assim como nós temos profissões diferentes, né? Cada um tem uma área de facilidade, Deus também tem dado habilidades espirituais, dons para que exerçamos o ministério, a chamada, a carreira que nos está proposta. E o apóstolo Paulo está falando disso. No versículo 12 ele diz: não que eu haja já alcançado ou recebido ou obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, eu prossigo para conquistar para o que eu fui conquistado. Ou seja, nós fomos conquistados, chamados para uma finalidade. Todos fomos chamados para um fim. E eu posso garantir para vocês que não fomos chamados para ser espectadores. Nenhum de nós. E nós vemos hoje, numa carreira, num jogo, o Brasil, nós temos a graça de ter um bom futebol, pelo menos tínhamos, né, o melhor. E eu pude ver várias Copas do Mundo desde 1970. Antes não foi possível, mas várias. E nós torcemos, nós somos um povo, né, que somos ardentes no futebol, a maioria, e torcemos muito, eu sou um deles. E torcemos, pintamos as ruas, né? Levantamos bandeiras, soltando fogos, torcendo, e muita decepção quando perdemos, né? Mas eu nunca vi, não sei se vocês viram, alguma vez, depois de uma Copa do Mundo, você recebeu uma carta na sua casa, com um cheque ou com uma nota de R$1.000, ou uma nota, não tem nota de R$1.000, né? Algumas notas somando R$1.000, e dizendo: olha, isso é porque você torceu tanto pelo nosso futebol, aqui está a recompensa. Ou um cheque. Alguém já recebeu alguma vez? Não? Eu tampouco. Por que, irmãos, não recebemos? Porque somos espectadores.
Quem recebe é quem está lá dentro. Quem está lá dentro recebe. No reino de Deus, todos, eu vou falar um pouquinho mais adiante, todos somos chamados para participar ativamente em primeira linha. Não podemos ficar aguardando, torcendo, não podemos ficar nas bancadas torcendo pelo pastor. Vamos, pastor, vai, você pode, né? Vamos, missionário, vamos, diácono, presbítero, vocês são os melhores. Não, nós participamos também com os dons, queridos. Todos somos chamados, alguns são chamados para arrumar as cadeiras, alguns são chamados para receber, como o irmão está ali, outros são chamados para atuar de diversas maneiras. Todos participamos. E te digo, se você não participa de nenhuma maneira, você participa com seus dízimos e ofertas também. É a maneira que nós dizemos, eu participo, eu faço parte, eu estou dentro, conta comigo, Deus. Eu faço parte. E o apóstolo Paulo, ele está falando isso, não que eu tenha, mas prossigo para conquistar aquilo para o qual também fui conquistado. É uma carreira, é uma corrida. E ele está tratando, irmãos, dizendo que nessa caminhada há um começo, há um meio e um fim. E nós devemos estar com os nossos olhos postos aonde, meus queridos irmãos? Na reta de chegada. Na reta de chegada. Tem uma reta de chegada, tem um fim. E ele vai estar dizendo sobre isso exatamente, irmãos, versículo 13. Quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Irmãos, claro que ele não havia alcançado ainda. Mas ele disse, uma coisa eu faço, esquecendo que para trás fica, eu avanço. A nossa caminhada, irmãos, é uma caminhada que nós vamos correndo, nós vamos caminhando, mas não vamos ficar caminhando olhando para trás. Olhando o que passou, olhando as lutas, as dificuldades, olhando os problemas, as situações difíceis. E eu vejo muitas pessoas, como pastor, aconselhando, pessoas que estão olhando para trás todo o tempo. Pessoas que estão olhando lá atrás no seu passado, quando passou por uma situação difícil, quando teve um problema com o pai, ou com a mãe, ou com o irmão, ou com quem quer que seja. E aquilo parece que é uma âncora que está segurando a pessoa para que não corra. Porque ela não perdoou, porque ela não soltou aquela situação. Ela está correndo, mas é como, né, nós que temos o carro olhando o quê? No para-brisa, na verdade, olhamos para frente. Mas há pessoas que estão olhando no retrovisor. Não vai avançar. E o apóstolo Paulo, esquecendo que para trás ficam e avançando para o que diante de mim está. Claro que aqui está falando de todo o processo que ele viveu. Ele está fazendo uma defesa também, que ele foi, Hebreus dos Hebreus, ele foi o melhor de tudo aquilo que ele já foi. Ele poderia se vangloriar de tudo que ele havia feito, de quem ele era. Mas ele estava, no próprio texto diz que ele considerou como lixo, como esterco, para alcançar a meta. Não podemos olhar para o nosso passado e vangloriar, começar a alisar tampouco. E nem tampouco reter a caminhada. E ele fala, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando, prossigo para a meta. Queridos, nós somos chamados para uma meta, para um plano, para um propósito, para um ideal, para a linha de chegada gloriosa. E não podemos parar no meio do caminho.
Não pode interromper por causa do coronavírus. E, lamentavelmente, irmãos e irmãs, esse coronavírus chegou e muitas pessoas não voltaram mais para a igreja. Gostaram da ideia de ficar em casa. Ah, não, aqui tá bom, né? Posso ver pela televisão, posso escolher o cardápio aqui, né? De pregação. Posso ouvir o Hernandes Dias Lopes? Por que eu vou escutar o pastor Natan? Sim ou não? Posso Augusto Nicodemos? Ou outros qualquer? Mas nós somos chamados para exercitar nossos dons. Chamados para estar aqui. Chamados para exercitar. E onde nós vamos exercitar? É aqui. É no corpo de Cristo. O apóstolo fala que nós somos, né, o corpo. Se você é esse dedo e não participa, é como se a mão tivesse só 4 dedos. Já não pega com a mesma força, porque está faltando esse dedo. Todos nós somos chamados. Se você não exerce o seu dom, o seu chamado, você está faltando. Faz falta. Você está faltando. Na construção, aquele tijolo que está lá, que vai dar firmeza e segurança, se você não estiver, a construção vai estar não tão segura, não tão correta. Porque todos fomos chamados para esse propósito. E prossigo para a meta, avançando, não retrocedendo e andando segundo o que já alcancemos, irmãos, é correr. Há muitos obstáculos nessa carreira, sim, muitos. Mas não podemos retroceder no obstáculo que são colocados diante de nós. São situações difíceis que passamos na vida. São lutas, mas fomos chamados para vencer cada uma delas. E o apóstolo Paulo me chama muita atenção, meus queridos, porque ele tinha uma convicção tão grande do chamado dele e do que ele estava fazendo aqui neste mundo. Era uma convicção que ele largava tudo de lado. Ele rompia, quebrava e todos os processos, porque ele olhava firmemente. Olha o versículo 21. 3:21. Perdão, 3:20. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Mas eu chamo a atenção aí, queridos, pois a nossa pátria está nos céus. A meta, o propósito, o fim da carreira era esta, a cidade gloriosa. Que convicção nós temos dos céus? Irmãos, eu vejo, eu não sei quantos aqui são da minha época. Eu me converti em 1976, muito pouquinhos aqui. Mas quando eu ia para o acampamento, naquela época, eu me converti no acampamento, e os anos sucessivos, íamos aos acampamentos, e tínhamos lá o pessoal de Vencedores por Cristo, e cantávamos hinos como o mercado está vazio, oh glória, aleluia, Maranata vem Jesus, e cantávamos muitos hinos falando sobre a volta de Jesus. E eu não vejo quase ninguém mais cantando sobre isso. Parece que esse final está muito longe para nós. Parece que essa meta, esse propósito, essa chegada, está longe demais.
Mas o apóstolo Paulo, mesmo vivendo naquela época, já há mais de 2000 anos atrás, ele cria de todo o coração e vivia em função da sua convicção, a sua fé de que o melhor está por vir. E o melhor está por vir é estar nessa cidade celestial, eterna, de onde esperamos o nosso Salvador. Queridos, estamos aqui de passagem. Essa é a grande realidade. Você crê nisso, não é verdade? Eu creio que essa Covid está para mostrar isso. Nós não temos controle de nada. Sim ou não? Quantas pessoas morreram? Mais de 600 mil, né? Eu tive Covid, minha esposa também. Estivemos juntos, até nisso fomos contemplados juntos. Não tive tão fortemente, tanto eu quanto ela fomos afetados 25% do pulmão, e ela teve mais sequelas que eu. Mas quem teve Covid e passou, e vendo a realidade de tantas pessoas, podemos dizer que fomos agraciados, abençoados, porque ninguém tem controle. Uma experiência que vivemos lá na Bolívia, trabalhando em evangelização, um casal, ela era crente já anteriormente, se casou com o Marcelo, e tiveram uma filhinha, a Rebeca, que hoje tem 4 anos. E eu pregava muito para o Marcelo. Marcelo, e aí, vem visitar a gente? Ah, pastor, qualquer dia eu vou lá. Falei, Marcelo, olha, agora que está mais tranquilo, vamos estudar a Bíblia juntos. Você me fala a hora que você quiser, podemos sentar, vamos estudar a Bíblia, Gostaria de mostrar para você, ensinar várias coisas. Você me fala a hora que você puder, eu venho. Ah, pastor, já te chamarei. Ah, te chamo. Nada. E muitas vezes eu falei de Jesus para ele. E o Marcelo sempre, tá bom, pastor, qualquer hora. E essa moça, essa irmã, a família dela toda foi acometida do Covid. A mãe dela faleceu, o pai não faleceu, toda a família pegou. E o Marcelo também pegou Covid. E na Bolívia a situação, se podemos dizer que o Brasil foi difícil, na Bolívia então foi pior do que Manaus, naquela época. E o Marcelo, ele era bem fortinho, gordinho assim. Nada contra os gordinhos, irmãos, mas nem Gui. Bem fortinhos. Então, pegou forte e ele teve que ser entubado. Só que não tinha oxigênio em lugar nenhum. Eu busquei, gente, mas busquei. Não conseguimos. Finalmente conseguimos um cilindro emprestado e eles acharam uma clínica lá para ele ir. E um dia, de madrugada, umas 4 da manhã, recebeu uma ligação. Era o Marcelo. Ele pediu o telefone para a esposa, falou assim, eu quero falar com o pastor Natan. E quando chamou, ele estava assim, deitado de bruço na maca, com aquele furo debaixo, né? Todo com uma máscara, falando daquela maneira, falando, pastor, eu quero te pedir perdão porque você falou tantas vezes, se propôs estudar a Bíblia comigo, e tantas vezes você insistiu e eu nunca aceitei. Eu quero te pedir perdão por isso. E quero aceitar Jesus na minha vida. Você pode orar comigo? Aí eu chorei na hora, tal. Falei, claro que sim, Marcelo. Eu falei, repete comigo a oração. Eu orei, ele orou, ele repetiu. E ele chorando também. E eu falei, meu Deus,
E agora? O que vamos fazer? Aí oramos muito fortemente pelo Marcelo. Mas depois de 3 dias ele faleceu. Eu nem pude vê-lo, porque era praticamente impossível naquele momento. Mas, irmãos, para dizer isso, nós não temos controle. Quem pensa que tem controle da vida, não temos. Eu não sei se hoje é meu dia, queridos. Nem você, nem ninguém. Seja por vírus, seja por um assaltante, seja por um acidente, seja o que seja, nós não temos controle. Mas nós nunca podemos perder a convicção. Nunca. De onde estamos e para onde vamos. Isso é carreira. Se estamos bem, vamos correr com convicção. Não vamos perder o foco da nossa chegada. Porque lá vamos viver a verdadeira vida, onde não há mais dor, mais morte, mais separação, nem Covid, nem absolutamente nada. Devemos correr com convicção hoje, já, aqui e agora, exercer o ministério que cada um de nós temos, os dons que Deus nos deu, com toda a força e com toda a convicção. Porque o próprio apóstolo Pedro disse, em 1 Pedro 2:11, disse assim que somos estrangeiros e peregrinos por este mundo. Você crê nisso? Eu creio. Nossa pátria não é aqui. Nossa verdadeira pátria não é aqui, nós estamos de passagem. O autor de Hebreus, falando sobre os heróis da fé, que também estavam no mesmo propósito, eles criam, viviam na expectativa do que viria. Disse, capítulo 11, versículo 38, dá para você colocar? Hebreus 11, 38, ou quem vai colocar lá? Hebreus 11, 38. O mundo não era digno deles, andaram errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. O mundo não era digno deles. Está falando de Abraão, de todos aqueles heróis, das mulheres que viveram esse mundo. Homens de quem o mundo não era digno. Se alguém escrever sobre nós, o que iriam colocar? O mundo não era digno deles. Passaram. E eu quero colocar aqui um texto que, para mim, meus irmãos, quando eu leio isso, eu fico comovido. Hebreus capítulo 11, versículo 13 ao 16. Diz assim: todos estes, falando desses mesmos, morreram na fé, não obtiveram as promessas, mas viram-nas de longe e se alegraram com elas, confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Todos estes, 14, porque os que falam deste modo, manifesto estar procurando uma pátria. E se, na verdade, se lembrasse daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora desejam uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus. Por quanto lhes preparou uma cidade. Lhes preparou uma cidade. Então, irmãos, Deus não se envergonhou deles. Eles andaram errantes, sofreram, mas não perderam o foco. Não tiraram os olhos da reta final. E o grande desafio que eu quero trazer aqui para nós hoje, queridos, é este. É que nós não podemos perder o foco.
Não podemos olhar para os lados, nem para a esquerda, nem para a direita, nem para trás. Olhar para frente, para diante. Para frente, para onde? Para a nossa chegada. Lá sim vamos desfrutar da verdadeira vida, do gozo eterno. E o capítulo seguinte desse Hebreus capítulo 11 é o capítulo 12, e com isso eu termino. Hebreus 12, 1 e 2. Diz assim: portanto, também nós, está referindo ao capítulo 11, visto termos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, falando sobre esses do capítulo 11, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente nos apega a nós e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Tirando todo o peso aqui é pecado. Pecado nos impede de correr. Pecado é como aquelas bolas que alguém vai colocando no pé e de repente ele não consegue dar mais passo, anda assim. Já viram os presos? Anda assim. Muitos cristãos estão assim, irmãos, e não pode avançar por causa do pecado. O pecado é um peso. Por isso que a Bíblia fala em 1 João 1, 9. Confessemos nossos pecados. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. É a única maneira de tirar o peso sobre nossas vidas, confessando e reconhecendo Jesus. Tira o peso do pecado que tenazmente nos assedia e corramos com perseverança. O que é perseverança, irmãos? É perseverança. Continuar. Não olhar para trás, não olhar para os lados. Continuar. Passe o que passe. Eu louvo a Deus pela vida de vocês hoje, irmãos. Hoje está frio, verdade? Hoje, e tem o jogo da seleção, né? Que é uma forte atração que batalha no coração de muitos crentes para que eles, nessa hora, muitos balanceiam. Corramos com perseverança. Passe o que passe, aconteça o que acontecer. Eu já vi e vejo muitos crentes desistirem da caminhada por causa de outro crente, ou por causa de um pastor, ou por causa de não sei quem. Desistiram. Ah, não. Estavam olhando para quem? Para Jesus ou para o pastor? Ou para o irmão? Ou para quem fez algum mal? Olhar com perseverança para Jesus. Que é o que nos diz esse texto, versículo 2 de Hebreus capítulo 12. E com isso terminamos. Hebreus 12, 2. Olhando o quê? Firmemente para o autor. Vamos ler juntos? Olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Quem? Jesus, o qual... Amém. Olhando firmemente para Jesus. Olhando firmemente para Jesus. Nisso eu tenho que dar um testemunho aqui, familiar. Eu tenho 3 filhos e nós estávamos, numa época, estávamos nos preparando, participando de uma igreja. E houve uma série de escândalos na igreja, alguma série de dificuldades. O meu filho mais velho era ministro de louvor e tinha a nossa experiência missionária, mas filho de missionário não é missionarinho.
e viram muitas coisas erradas na igreja, tanto o mais velho quanto do meio, olharam e falaram assim: se isso é ser cristão, eu não sou mais. E o Gui também participava, junto com meu filho maior, no louvor da igreja. Mas nessa época, nesse período tão difícil que a igreja estava passando, o meu filho maior se decepcionou e começou a parar de ir na igreja. Não queria ir mais. E o Gui, pelo contrário, ele começou a ir mais na igreja. Muitas vezes ele ia às 5 da manhã para orar na igreja. Estava lá, orando, buscando a Deus. E perguntamos: Gui, e você, o que você diz? E ele falou isso, falou: pai, mãe, se eu tirar os olhos de Jesus, eu também vou me afundar. Eu também vou me afundar. Mas eu me recuso a tirar os olhos de Jesus. E vou continuar olhando para ele. E o Gui é o único que hoje, eu tenho meus 2 filhos maiores, estão separados, por enquanto, eu creio, do Evangelho. Tem a semente no coração deles. Eu creio que eles são chamados. Mas é o tempo de Deus. E se o Gui olhasse para os homens naquele momento, ele também afundaria. Se eu olhasse para os homens, eu também me afundaria. Se você olhar para algum homem, você vai se afundar. É o que eu falo constantemente para todos eles e para o Gui. Nunca olhe, irmãos, olhe para Jesus. E é o que nos ensina a palavra, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Só assim nós podemos vencer. Jesus falou: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ele venceu. Ele venceu todos os obstáculos que a gente pode imaginar e os inimagináveis possíveis. Ele foi muito mais do que nós possamos pensar. Ele venceu todos, absolutamente todos os obstáculos. Por isso ele é o nosso Salvador também. Ele é o nosso exemplo e modelo. E quando a palavra diz que com ele somos mais que vencedores, só com ele, só com Jesus nós podemos vencer. Não há outra maneira, e já garantiu a vitória. A vitória já está garantida. Olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, e termino, esquecendo-me para trás, das coisas que para trás ficam, e avançando para as que diante me está, prossigo para a meta, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Esquecendo e avançando para a meta. Não percamos a meta, nunca, jamais. Participemos, vamos exercitar nossos dons, queridos. Todos fomos chamados para exercitar nossos dons. No reino de Deus não existe espectadores. Todos estamos lá, participantes ativos, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Se tirar os olhos dele, adeus. E a última ilustraçãozinha. Lembra quando os discípulos, Jesus falou para eles cruzarem o mar da Galileia? E que teve o vento contrário. Eles ficaram remando toda a noite, os discípulos, né? E depois Jesus veio andando, depois de 10 horas, mais ou menos, andando sobre o mar. E eles falaram: um fantasma, né? E Jesus falou: sou eu, não tem mais. E Pedro falou: se é o Senhor, deixa que eu vá ao teu encontro. E Jesus falou: vem. E Pedro, ousado, desceu do barco. Mesmo, né? A tempestade não tinha ido ainda, o vento ainda não tinha parado. Ele começou a andar, Pedro andou sobre o mar. Mas quando ele tirou os olhos de Jesus, começou a afundar. Começou a afundar. Então o segredo é manter os olhos fixos. Passe o que passe.
Seja qual seja a tempestade, o vento contrário, a dificuldade, não tirar jamais os olhos de Jesus. E quando Jesus lançou a mão do Pedro e falou: homem de pouca fé, por que duvidaste? E entrou no barco, cessou a tempestade, acalmou e veio a bonança. Nós precisamos disso, queridos, na nossa caminhada. Jesus, olhar, andar com Ele, segurar nele e não deixá-lo de maneira nenhuma. É a única maneira de vencermos todos os nossos obstáculos nessa carreira que fomos todos chamados. Vamos colocar de pé e vamos orar. Irmãos, eu não sei de verdade. Deus deu essa palavra para hoje. Não estava programado vir aqui. Não estava. Vim porque o Gui falou: você pode pregar no meu lugar. Faz uma semana atrás, porque eu estou uma loucura na minha vida aqui, terminando o seminário, tinha um casamento ontem, não sei o quê. Falei, tá bom. Então Deus trouxe essa palavra hoje. E eu sei que quando Deus traz uma palavra é porque Ele quer falar conosco. E eu não sei, eu não conheço ninguém de vocês, mas talvez você esteja passando por uma luta, uma situação difícil, dúvidas, turbulências, situações difíceis, aparentemente, lutas. E eu quero te dizer nessa noite que Deus se importa com você. Ele se importa. Ele nos deu todas as condições para vencermos todos os obstáculos. Ele venceu por nós, Ele venceu por você. O que temos que fazer, irmãos, é olhar firmemente para Ele. Firmemente, não tirar os olhos, porque se tirar, nós afundamos. Olhar firmemente. Seja o que seja, passe o que passe. Seja qual seja a situação, circunstância. E você que também está nos ouvindo nessa noite, vendo, Ele tem todo o poder. Ele é o mesmo de ontem, de hoje e eternamente. Ele não foi o Deus do passado. Ele é o Deus de hoje e de amanhã. E Ele tem o melhor para cada um de nós. E Ele nos garante a vitória. Com Ele somos mais que vencedores. Nosso papel é ter fé, confiar. Olhar firmemente. Não desviar os olhos. Colocar um palitinho nos olhos, sabe? E olhar firmemente. Nem piscar. Porque Ele prometeu e Ele vai cumprir. Amém? Feche seus olhos. Senhor, o Senhor tem todo o poder, o Senhor fala conosco, o Senhor continua falando conosco. E te peço, Pai, que mais uma vez aqui nesta noite, Pai, diante da congregação, dos meus irmãos, o Senhor conhece, o Senhor sabe por que essa palavra está sendo falada aqui hoje. Não é somente para termos uma experiência, é para o nosso conhecimento sim, mas também é para nos direcionar. Para dizer que o Senhor continua atuando, o Senhor é vivo, Tua palavra é viva e eficaz e permanece para sempre. E que hoje, no século 21, passando depois de tantas dificuldades e lutas, o Senhor está no controle absoluto de todas as coisas, o Senhor está no controle absoluto de nossas vidas, o Senhor está no controle absoluto de todas as circunstâncias, sejam elas quais forem. O Senhor continua sendo Deus, poderoso, misericordioso e que segue nos amando, nos ajudando, nos abençoando. O Senhor tem paciência conosco. E peço, Pai, que nessa noite o Senhor possa tratar, falar
curar corações, vidas que estejam sofrendo, que estejam passando por lutas, que estejam, ó Pai, aí no seu lugarzinho, no seu coração durante a semana, lutando, que o Senhor traga da tua paz, da tua bênção. Pai, que seja assim nessa noite. Eu oro pelos meus irmãos, oro por mim, oro. Deus nos dê graça e força para olhar firmemente. Ajuda-nos, Pai, a não piscar nossos olhos, senão olhar firmemente para o Senhor, que é o autor e é também o consumador da nossa fé. Louvamos o teu nome e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Perto quero estar, meu Deus, de ti, ainda que seja a dor que me una a ti, sempre hei de suplicar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Mesmo vagando aqui na solidão, de noite a descansar, dormindo ao chão, em sonhos vou clamar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Minha alma cantará a ti, Senhor. Betel aqui vem o teu favor. Eu sempre hei de rogar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. E quando a morte enfim me vier chamar, nos céus com o Senhor irei morar. Então me alegrarei perto de ti, meu Rei, perto de ti, meu Rei, meu Deus, de ti. Amém. Amém. Sim. Receba a bênção, meus irmãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e as consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre a sua vida, nessa semana, neste ano, e em todos os anos de sua vida, e de todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, até aquele dia glorioso do Senhor, onde nos encontraremos para sempre. Desde agora e para sempre eu oro. Amém. Amém. Deus abençoe. Vamos Amém. saudar os irmãos
uns aos outros. Amém. Irmãos, eu só tenho alguns avisos aqui no finalzinho. Espera aí que eu me embananei todo aqui com o fio. São os nossos avisos rotineiros, mas primeiramente agradecer pela vida do reverendo Elnatan. Muito obrigado pela palavra do Senhor exposta aqui aos nossos corações. Louvamos a Deus. Temos visita também, né? Eu posso falar que o Gui não foi. Creio que não temos mais nenhum visitante aqui por hora, mas louvamos a Deus e pedimos a bênção do Senhor para as nossas vidas para essa semana. Esteja conosco, né? A gente sempre bate e frisa aí a importância da oração da manhã todos os dias, ali de segunda a sexta, essa semana normalmente também, mesmo aí com o feriado, e no domingo, pela manhã, na EBD, né? Então, nós já retornamos às atividades presenciais aqui pela manhã e os irmãos estão convidados, né, a estarem aqui conosco, aprendendo mais da palavra aos domingos e logo mais à noite também. Então, nós louvamos a Deus por essa oportunidade. Também continuamos a orar pela vida do reverendo Marcelo, pela sua recuperação, né, pedindo que o Senhor ali amenize as dores e lhe dê maior facilidade no tratamento, na recuperação, né? Então, continuemos em oração pelo servo do Senhor e qualquer coisa que os irmãos precisarem, né, podem nos ligar, temos aí no WhatsApp um meio de comunicação também, estamos sempre podendo estar à disposição dos irmãos, tá bom? Então, nada mais a tratar. Nós encerramos o culto e pedimos as bênçãos do Senhor sobre a vida de cada irmão. Até mais. Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Tuas obras, Senhor Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo.